Olá, comprador, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Marcelo Comprador. Aqui nós discutimos as estratégias e técnicas que vão amplificar o seu poder de negociação e também te ajudar a se tornar um negociador de alta performance em processos de outsourcing. Eu sou Marcelo Dantas e o tema de hoje é quais são os pilares de uma negociação bem-sucedida. Então vamos lá. Para você se tornar um negociador estratégico, você precisa conhecer alguns pilares que são importantíssimos para a formação da sua trajetória aí como negociador, para que você consiga ter uma direção de por onde seguir no momento que você vai fazer uma negociação com um determinado fornecedor. E aqui eu elenco 4 pilares que eu considero fundamentais nesse processo, tá? O primeiro é conhecer e estudar o mercado. A gente precisa conhecer bem o mercado, estudar, entender como é que ele funciona, aquele mercado para onde você está atuando, para onde vai ser direcionada a sua contratação, a sua compra, a sua aquisição. Independente do que você for fazer de negociação, pelo menos conhecer um pouco, explorar um pouquinho, saber como é que é formado, quantos fornecedores tem, se são muitos fornecedores, muitas opções de fornecedores, se são poucas opções, se são fornecedores de pequeno, de médio, de grande porte, se são fornecedores que atuam dentro da sua região ou que atuam fora, enfim, você precisa entender pelo menos como é o funcionamento desse mercado para você começar a preparar sua estratégia de negociação. Você precisa também conhecer as forças e as oportunidades de melhoria. Eu não gosto de falar fraquezas, porque não são fraquezas, são oportunidades de melhoria sim, porque toda empresa ela tem uma oportunidade de evoluir, de melhorar seus processos, tá? Então, você precisa conhecer quais são as forças de um fornecedor e quais são as suas oportunidades de melhoria, aquilo que ela ainda tem para evoluir, aquilo que ela ainda tem para desenvolver. Esse é o segundo pilar que eu considero importantíssimo para entendimento, para conhecer melhor, para ver como é que funciona todos esses pontos. E eu vou entrar mais no detalhe em cada um desses pilares, tá? Primeiro eu só estou fazendo a introdução para que vocês conheçam exatamente quais são esses 4 pilares que eu entendo que sejam importantíssimos. Fica comigo até o final aí que você vai ver que realmente tem muita coisa bacana para a gente discutir aqui hoje, tá certo? O terceiro pilar é entender a necessidade do seu cliente. Você que é comprador, você tem clientes internos que a gente costuma chamar, ou usuário, cliente interno, cada um chama de uma forma. Mas enfim, são seus clientes. Se você é um comprador estratégico, você precisa entender que a sua função é o seu negócio. Então você precisa entender que você tem um negócio de compras. Então você é dono desse negócio de compras. E como dono desse negócio de compras, você tem clientes que demandam para você essas compras. Essas necessidades de compra, ou necessidade de contratação, mais especificamente falando de prestação de serviços, tá certo? Então, você sendo dono desse negócio, você precisa entender a necessidade do seu cliente para poder oferecer para ele o melhor produto possível, o melhor resultado possível do seu negócio. Esse entendimento, essa percepção de que você é dono do seu negócio, torna o resultado que você vai produzir para o seu cliente um dos seus principais objetivos. Você tem que oferecer o que é de melhor para o seu cliente, para que ele fique satisfeito, para que ele procure você mais vezes, para que ele sinta confiança em estar demandando as cotações de vocês. Eu procuro atuar dentro do meu negócio de contratação de serviços, e eu atuo nos mais diversos segmentos, seja desde serviços de área administrativa, como serviços de área industrial, serviços de manutenção, serviços de engenharia, serviços de laboratório, serviços de SSMA, enfim, são diversos segmentos que eu atuo, que eu consigo fazer essa contratação. E eu tenho diversos clientes distintos, diversos, e cada área é um cliente diferente. Cada área da empresa é um cliente diferente. O RH é um cliente, o setor de facilities, que está vinculado normalmente ao RH,
é um cliente também, o setor de SSMA é um cliente, o setor de manutenção é um cliente, o setor de produção é um cliente, né? Eu estou falando manutenção, produção, porque eu atuo em ambiente industrial, tá? Talvez você não atue no segmento industrial, né? Mas você tem seus clientes internos da mesma forma. Entendeu? Então, o seu cliente, conhecer a necessidade do seu cliente é muito importante. E aqui eu também, mais à frente, eu vou detalhar um pouquinho mais de como você pode conhecer melhor a necessidade do seu cliente. Tá? E o quarto pilar é saber qual é o seu objetivo, qual a sua meta a ser alcançada. Né? Então, isso daí é muito importante para que você trace o planejamento e as estratégias necessárias para poder trazer o melhor resultado possível para a sua empresa, para o seu cliente. Tá certo? Então, eu vou entrar em cada um deles mais detalhado. Primeiro de todos, que é o pilar de estudo de mercado, né? Então você precisa conhecer bem o mercado fornecedor, né? Quem são suas principais empresas, as principais empresas que atuam naquele segmento. Por exemplo, se você vai contratar um serviço de área de facilities, então de repente você vai contratar um serviço de limpeza e conservação predial. Então, quem são os principais fornecedores naquele segmento de atuação? Né? Qual o porte desses fornecedores, quantos anos eles têm de mercado, qual o tamanho realmente, a condição dele atender você. Dependendo do porte da sua empresa, precisa de fornecedores que atuam em grandes contratos, né? Porque nem todas as empresas atuam para todas as empresas, né? Tem diferentes tipos de segmento. Determinadas empresas de maior porte, elas atuam no segmento onde elas conseguem abranger um serviço de maior capacidade, com mais recursos, com mais estrutura, com mais equipamentos sendo utilizados. Outros serviços não, tem aquelas empresas que atuam com cessão de mão de obra, que trabalham com pessoas específicas, dependendo do tamanho da empresa, enfim. Nesse segmento de limpeza e conservação, diversos portes, diversos segmentos. Tá? Tem o setor de alimentação, tem o setor de transporte, tem o setor de vigilância e patrimonial, enfim. E aí passando para a área industrial, aí tem empresas de elétrica, tem empresas de manutenção mecânica, tem empresas de caldeiraria, tem empresas de montagem, enfim, tem de todos os segmentos. Tá? Então você precisa conhecer, no momento que você é demandado por um determinado serviço, um escopo que é demandado para você, um memorial descritivo detalhando quais são os serviços que eles precisam, é entender aquele memorial descritivo, é conhecer bem aquele memorial descritivo e estudar o mercado, o que é que o mercado te oferece, para saber quais são o nível de fornecedores que você vai utilizar para determinado tipo de cotação que você for fazer, tá certo? Outra coisa é avaliar o nível de escassez do mercado. Se é um serviço que a gente tem uma boa quantidade de fornecedores disponíveis no mercado que atuam naquele segmento, ou se de repente é um determinado serviço que você tem uma escassez, tem um número de empresas muito reduzido, às vezes na sua região tem uma empresa, no máximo duas que atuam naquele segmento, e tem algumas que são mais especializadas, outras menos especializadas. Então, entender o nível de escassez desse tipo de serviço que você vai contratar é importantíssimo, porque isso também determina o seu poder de barganha, o seu poder de negociação junto a esses fornecedores. Aqueles serviços que têm maior quantidade de fornecedores disponíveis no mercado, é mais fácil de você negociar, porque você tem uma concorrência ali entre eles, certo? E eles estão concorrendo para serem os seus fornecedores. No caso de empresas que são muito especializadas e que têm normalmente uma ou duas dentro daquele mercado, você pode fazer uma prospecção em outros ambientes, explorar outras áreas de atuação, outras regiões, para ver se você atrai fornecedores também que têm interesse de atuar na sua região. Mas quando você não consegue prospectar esse nível de fornecedor, esse tipo de fornecedor, na velocidade que de repente seu cliente precisa para poder atender, às vezes você fica limitado a negociar com um fornecedor daquela região, no máximo dois, e a negociação é muito difícil. Então tem algumas técnicas para você conversar, negociar com esses fornecedores,
justamente para que eles possam te atender dentro da melhor condição possível, dentro das opções que você tem disponível ali para poder negociar. Tá certo? Outra coisa também é o porte dessas empresas, né? Como eu falei, tem empresas de grande porte que de repente trabalham para grandes indústrias, para grandes empresas, para grandes shoppings, para grandes edifícios comerciais, né? Edifícios de escritórios, às vezes aquele condomínio todo ele contrata uma empresa dessas de grande porte, tal. E quando você é uma empresa de menor porte, né, uma empresa pequena que vai precisar contratar aquele serviço, ou você contrata diretamente, né, uma pessoa para poder executar aquele tipo de serviço, ou você simplesmente terceiriza, mas com empresas com uma estrutura menor, né, que tem condições de atender com um preço um pouco mais competitivo, né, porque quanto maior a estrutura da empresa, maior o BDI dela, né? Ou seja, são os custos adicionais que ela tem de administração, com impostos, encargos, enfim, que vão onerar muito o seu preço, e quando for passar para você esses preços, talvez fique inviável. Então, talvez seja mais viável você pegar uma empresa de menor porte, mais enxuta, né, que contrate, também faça esse tipo de serviço. Tem empresas muito boas de pequeno porte que podem estar atendendo. Então, tem todo tipo de empresa no mercado, né? E não significa dizer que só aquelas que são de grande porte têm qualidade. Não, a gente encontra empresas de menor porte com qualidade e com capacidade de atender, a depender do tamanho da sua demanda, né? Se for uma demanda pequena, uma demanda básica de poucas pessoas para poder executar aquele tipo de serviço, talvez uma empresa de menor porte atenda e atenda bem, né? Só que você tem que estudar direitinho como é que funciona essa empresa, né? Qual é o nível de qualificação que ela tem, quais são os procedimentos dela interno, se ela segue todos os trâmites legais, tudo corretamente, recolhe seus impostos, paga corretamente seus empregados, né? Se ela não tem nenhum histórico muito relevante de reclamações trabalhistas, enfim, coisas que podem, de repente, acender uma luz de alerta de que você precisa analisar melhor aquela situação, tá? Então, é bom sempre dar uma olhada com mais cuidado nesse portfólio de fornecedores, mas sempre é bom garimpar, porque existem empresas de todos os portes e com qualidade para executar esse serviço, tá certo? E, por fim, você tem a questão da mobilidade, né? Ou seja, qual a velocidade de mobilização dessas empresas? Depender da sua urgência, da urgência do seu cliente interno, às vezes você precisa contratar com uma velocidade maior. Às vezes você cotar com empresas de outras regiões, talvez não tenham uma mobilidade tão rápida quanto você gostaria. Existem questões, um tempo necessário para que essas empresas possam preparar a equipe para poder iniciar o serviço. Tem que fazer exame médico, tem que fazer uma série de treinamentos antes para poder habilitar essas empresas. Às vezes treinamento de integração dentro da própria empresa que está contratando, né? Ela exige um treinamento de integração na parte de segurança, saúde, segurança e meio ambiente, né? Que exige alguns preparativos para que essa equipe entre sabendo quais são a área onde eles vão trabalhar, quais são os riscos envolvidos, enfim, todo o processo para que a contratação transcorra da melhor maneira possível, tá certo? Então, essa é a primeira etapa do processo, que seria o estudo de mercado. Então, estude bem, analise com cuidado, porque aí você sim pode garantir que você vai ter boas negociações quando você conhece bem o mercado para onde você está contratando, tá certo? O segundo pilar da negociação estratégica é justamente você conhecer as forças e as oportunidades de melhoria dos seus fornecedores. Isso é muito importante. Por exemplo, quando você tem fornecedores exclusivos, né, isso é um ponto forte para ele, é uma força para aquele fornecedor, né? Então, eu vou citar 3 exemplos de força, 3 exemplos de oportunidade de melhoria, justamente para que você entenda como isso vai te ajudar na hora da sua negociação, para definir a sua estratégia de negociação. Tá? Toda empresa você consegue negociar, certo? Umas com mais facilidade, outras com menos facilidade. Mas com todas é possível sim você fazer uma boa negociação, uma negociação bem sucedida, tá certo? Então,
toda a estratégia está montada no perfil que você traça antes de sentar na mesa para poder negociar com esses fornecedores, tá? Então, por exemplo, 3 forças que eu considero assim relevantes no momento de você negociar com o fornecedor, coisas que são a favor dele e que você tem que ter uma estratégia diferenciada para poder estar negociando com esses fornecedores, tá? Uma delas, eu já falei, é quando é um fornecedor exclusivo. Às vezes um fornecedor que é único representante na região de um determinado fabricante de um equipamento industrial, um equipamento da sua empresa, que quando você compra, aí você precisa de uma assistência técnica para poder atuar naquele segmento. E normalmente você vai buscar essas empresas junto ao próprio fabricante e ele indica quem são as empresas, né, que são habilitadas, são representantes técnicos dessas empresas para poder atuar em seu nome e fazer a manutenção de seus equipamentos, porque elas passaram por todo o processo de treinamento, de entendimento de como funciona o equipamento, enfim, estão de fato habilitadas a executar serviços naqueles equipamentos. E normalmente quando você vai pesquisar isso daí, é possível que você encontre na sua região apenas um fornecedor que seja representante. Às vezes não existe, dependendo de onde de onde fica a sua empresa, às vezes não existe, o mais próximo é num estado vizinho ou numa cidade vizinha, enfim, isso pode acontecer. Então isso daí é uma força, é uma vantagem para eles, porque às vezes o poder de barganha é muito limitado, mas existem sim técnicas que você pode aplicar para poder estar negociando com esses fornecedores, né? Então, técnicas específicas, enfim, tem várias técnicas que você consegue convencer, de certa forma, o seu fornecedor a estar negociando com você de uma maneira mais igualitária, independente de ele ser o único da região. Às vezes ele sabe que ele é o único na região, mas ele não conhece a sua história completa, né? Então ele não conhece se você realmente está prospectando, não está prospectando. Você pode prospectar em uma outra região, você pode de fato encontrar alguma empresa em uma outra região um pouco mais distante, mas que tenha condições de vir atender você, talvez não no prazo que você queira, certo? Então nem toda informação você precisa revelar naquele momento. Às vezes você encontra de fato, você não vai mentir para o fornecedor, não deve mentir, né? Porque ele percebe isso. Mas algumas coisas você pode omitir para poder buscar o melhor resultado na sua negociação, entendeu? Então, de fato, busque outros concorrentes em outras regiões, faça cotações, pergunte se tem interesse em fazer esse serviço, quanto seria, analise o custo de mobilização por ser de outra região, quanto tempo ele tem para mobilização, enfim. E você tendo essa cartinha na manga, na hora que você for negociar, fica mais fácil de você tentar chegar, porque se o fornecedor de uma outra região de repente apresenta um preço mais competitivo do que esse, você pode utilizar algumas técnicas para poder estar convencendo ele de que você tem ofertas melhores de fato para poder negociar, né? Independente de prazo e tudo. Então, assim, na negociação, algumas coisas você pode revelar de cara, outras você não precisa revelar, né? Se for te ajudar na sua negociação, você não precisa revelar. Você não vai mentir para o fornecedor, mas omitir, você pode. Não é nenhum crime você omitir informação, tá certo? Mas não informação que vá prejudicá-lo ou prejudicar a sua empresa de alguma forma. São informações que fazem parte do processo de negociação. Tipo, o prazo de início de serviço. Digamos que você precisa daquele serviço de imediato, só que você não coloca isso em destaque, você ainda está negociando o preço. E se você está negociando o preço e um fornecedor apresenta para você uma mobilização de 15 dias e o outro de 30 dias, né, e o de 30 dias está com preço melhor do que o de 15 dias, você pode utilizar a questão do preço como uma âncora para você tentar negociar com o seu fornecedor, mas não precisa entrar na questão do prazo. Depois, se você não consegue, de repente, com esse fornecedor na questão do prazo, do preço, né, você pode, de repente, partir para a negociação com outro que tem um prazo maior de cumprimento e aí tentar negociar um prazo mais reduzido,
né? E aí dá toda a condição para que ele faça o serviço ou negociar com o seu cliente interno para ver se é possível ou não um adiamento no início dos serviços para executar. Enfim, tem várias opções de que você pode utilizar numa técnica. Eu citei um exemplo, tá certo? Tem muitas outras que a gente pode utilizar como técnica para poder estar negociando um serviço com fornecedores exclusivos, né? Tem fornecedores que são especializados. Tem diferença de ser exclusivo e ser especializado, né? Tem o exclusivo, normalmente ele é especializado naquilo porque ele é indicado pelo fabricante, mas não necessariamente um fornecedor especializado, ele é um fornecedor exclusivo. O fornecedor especializado é que, por exemplo, ele tem uma expertise já adquirida num determinado, ele subnichou bastante o segmento de atuação dele, vamos dizer assim, né? Por exemplo, uma empresa que faz análises de projeto de sistemas de combate a incêndio de indústria. Então, se você for procurar no mercado, existem empresas que fazem isso. Mas se você vai procurar sua indústria, é uma indústria de grande porte, né? Uma indústria que tem classificação de risco alta, né? Por ter combustíveis, enfim, e você não vai entregar uma elaboração de um projeto desse porte a qualquer empresa. Tem que ser empresas que tenham um hábito, né? Tem um costume, tem uma expertise, tem uma especialização em trabalhar com indústrias nesse segmento, né? Que tenha alta complexidade, que tenha grande risco de explosão, porque tem diversos tipos de combustível. Enfim, pode ser que você encontre empresas que tenham condições de elaborar um projeto para esse tipo de empresa. Mas se você encontra, de repente, fornecedores ou um fornecedor que ele é especialista nesse tipo de planta, ele já conhece todos os riscos inerentes àquela planta, e na hora de você definir entre um e outro, é muito mais fácil você confiar naquela empresa que tem essa expertise, até mesmo ele estando com preço às vezes até um pouco mais caro, acontece isso, entendeu? Então você pode negociar com ele também para que ele possa reduzir mais e tentar chegar pelo menos ao preço das outras empresas que desconhecem algumas nuances importantes naquele processo. Então, esse tipo de serviço você tem que estar... É um serviço bastante especializado e você precisa ficar atento a quem você está contratando. Esse é um dos exemplos, tá? E outra situação, outra força, é justamente a capacidade de mobilização dessas empresas. Então, se forem empresas... normalmente as empresas locais, elas têm uma capacidade de mobilização mais rápida do que uma empresa de uma outra região. Ok, mas... tem aquelas empresas que, mesmo sendo da sua região, elas têm um pouco mais de dificuldade em mobilizar seus recursos. Elas têm como cultura preparar a sua equipe, ou contratar a sua equipe e preparar a sua equipe quando efetivamente um contrato surge, ela ganha concorrência e isso faz ela perder tempo. E às vezes ela pede prazos de mobilização muito compridos, de 30, 45 dias, só para mobilizar a equipe, porque ela precisa contratar esse pessoal, ela precisa integrar esse pessoal todo em assuntos de saúde, segurança e meio ambiente, ela precisa fazer os exames médicos admissionais de toda essa turma, tem que aguardar o resultado dos exames, às vezes tem necessidade de exame psicológico, tem elaboração de PPRA, PCMSO, enfim, tem uma série de fatores que às vezes dificulta essa empresa se mobilizar rápida. E algumas empresas, elas já se precavem em relação a isso, porque por ela estar já prestando serviço em diversas empresas, ela já faz um banco de dados de potenciais pessoas que podem estar trabalhando com ela. Então, essa base de dados é importante. E quando ela faz essa base de dados, ela mantém sempre essa equipe, independente de estar contratada ou não, ela já mantém essa equipe com
o ASO em dia, né, com os exames médicos em dia, ela já mantém sua equipe, essa equipe com treinamentos obrigatórios em dia, regularizado. Isso daí, essas empresas, às vezes, elas encaram esse tipo de custo como um investimento. Por quê? Onde é que elas vão ganhar? No momento que ela apresenta uma proposta numa concorrência, e ela de repente se sai competitiva e tem um bom prazo de mobilização, e ela coloca lá 10 dias, 15 dias ou 7 dias para mobilizar, isso chama atenção, principalmente quando o serviço requer uma certa urgência para se começar. Né? E isso daí é importantíssimo de você considerar. Como é que você consegue? Você pode perguntar. Você pode perguntar para o fornecedor como é que você consegue o prazo tão rápido de mobilização. E ela vai dizer, às vezes, a depender da explicação dela, é que você vai entender se realmente é coerente ou não o recurso que ela utiliza. Né? Então, se ela diz, não, eu já tenho uma base de dados de pessoas que já sempre trabalham comigo, elas ficam em stand-by, elas não estão contratadas, elas são contratadas por serviço, a depender da demanda, né, que é solicitada, mas eu sempre procuro investir em estar fazendo treinamento delas periodicamente, vai vencendo, eu vou mando lá renovar e tal, porque se eu precisar daquele recurso, ele vai estar disponível para mim de forma rápida e eu posso mobilizar rapidamente para o meu cliente. Então, quando as empresas tratam esse tipo de situação como um investimento e não como um custo, elas já têm um diferencial competitivo no momento de mobilizar. Então, a capacidade de mobilização de uma empresa também é um fator que é muito importante na hora e é uma força na hora de se barganhar. Às vezes, essas empresas até cobram um pouco mais caro, mas quando você vai analisar esses preços e a depender da urgência do seu cliente interno, e ele vai dizer, cara, eu preciso que o serviço comece em uma semana, não tem tempo de fazer a mobilização. Então a empresa às vezes vai ter uma perda muito maior se não fizer logo o serviço, do que se ficar aguardando ainda todo mundo se mobilizar e fazer o que tem que ser feito para poder iniciar o serviço. Então, contratar essas empresas, quando a empresa tem isso como estratégico, acaba que ele dilui esse custo que ele tem excedente dentro do custo dele. Então, quando ele apresenta a proposta, ele apresenta um pouquinho maior justamente para poder cobrir um pouquinho dessa perda que ele teve, entende? Então, quando isso acontece, ela se coloca em uma posição de vantagem na negociação. Olha, eu tenho como mobilizar em 7 dias, mas vai custar tanto, entendeu? E esse tanto, às vezes é um pouco mais caro, às vezes é muito mais caro, mas a depender da sua necessidade, você vai negociar com ele para poder chegar a um denominador comum em termos de custo, né? Para não também ficar prejuízo para sua empresa. Né? Então, você sempre vai buscar a melhor negociação possível, sempre a melhor negociação possível. E se você, às vezes, consegue, muitas vezes eu consigo contratar essas empresas que têm esse upgrade em relação à capacidade de mobilização, mas eu consigo trazer para o preço real de mercado. Né? Eu consigo trazer através de técnicas que eu utilizo na hora da negociação, através de oportunidades que eu ofereço para a empresa, porque a depender de demandas futuras que possam acontecer, eu posso estar citando para ele, por exemplo, oportunidades futuras. Olha, existe aqui uma grande necessidade de serviço, e isso você só pode dizer se de fato acontecer, né? Mais uma vez, ser íntegro, não precisar mentir para o fornecedor. Então, aqui, por exemplo, na empresa que eu trabalho, sempre tem demanda. Então, quando sempre tem demanda, tem oportunidade. Se sempre tem oportunidade, eu tenho como utilizar isso como poder de barganha para poder negociar com ele até um preço mais competitivo, mesmo ele estando como diferencial a capacidade de mobilização. Ok? Então, isso daí é um ponto muito importante e é uma força que esse fornecedor tem. Muitas vezes é uma força, mas depende da sua capacidade de negociação, você trazer isso para um bom termo entre as partes, ok? E as oportunidades de melhoria quando empresas têm bastante concorrência, né? Então ele fica meio que limitado, então cada um está brigando pela aquela fatia do mercado, cada um está brigando pelaquela oportunidade.
Então, quando essas empresas elas brigam entre si para poder conseguir conquistar o cliente, elas acabam se submetendo a diminuir suas margens e diminui até o seu poder de barganha, né? Assim, o que você sempre tem que deixar claro na hora que você for negociar com uma empresa dessas, que ela sabe que ela tem muita concorrência no mercado, ela não deixar ela se prostituir, né? E você deixar bem clara a mensagem de que ela tem que estar apresentando um preço onde ela vai ter lucro, onde ela vai ter margem, né? Não é a intenção, não deve ser a intenção do comprador sacrificar uma empresa só para poder obter vantagem. Isso daí não é correto, não é ético e você está trazendo um sério risco para a sua empresa. Porque quando você simplesmente aceita que uma empresa esteja sacrificando as suas margens ou esteja tendo prejuízo só para poder ter a oportunidade de entrar na empresa e você ficar bem na fita com uma negociação bem sucedida, né, isso daí pode trazer problemas depois. Porque alguém vai pagar essa conta. Pode ter certeza disso, alguém vai pagar essa conta. Então, pode ter reclamação trabalhista, pode ter reclamação de que não foi recolhido o FGTS, não foi recolhido o INSS, os funcionários começam a dar sinais de insatisfação, porque a empresa começa a não cumprir com as suas obrigações, começa a atrasar salário, enfim. Então, o barato às vezes sai caro. Então, na negociação, você tem que deixar muito bem claro para essas empresas de que elas estão, tudo bem, tendo a oportunidade de apresentar o seu melhor custo, mas não se prostitua. Faça aquele preço que você considera o mínimo necessário para a sua sobrevivência, para você manter a empresa funcionando, rodando com margem saudável, entendeu? Independente de ganhar pouco ou ganhar muito. Na verdade, nesse caso aí, ela pode estar ganhando pouco, mas está ganhando, entendeu? Então, assim, é sempre importante deixar isso claro para o fornecedor, para você não cair na armadilha de ter que fazer isso. Muitos fornecedores até, eles se arriscam para poder entrar no negócio e depois tentam melhorar esse preço e às vezes não conseguem, porque depende da sua negociação, o que foi dito, o que foi apalavrado naquele momento da primeira negociação tem que ser cumprido. Então, quando você diz para ele, olha, o seu melhor preço, você está tendo margem, está tendo ganho com essa negociação, está satisfeito com essa negociação, está bom para você, e o cara diz, e o fornecedor diz, está ótimo, está tudo bem, vamos fechar. Maravilha, ele não pode mais reclamar depois, entendeu? Então, palavra é palavra, então tem que ser integridade para as duas partes, ok? Outra oportunidade é quando o fornecedor não sabe formar preço, e tem muito fornecedor que não sabe formar preço, muito mesmo. Então, assim, entenda, tem muitas empresas que elas foram constituídas por empreendedores, aquelas pessoas que têm uma natureza empreendedora, né? Sempre quis montar sua própria empresa, mas sempre foi técnico, sempre foi cara de campo, sempre foi linha de frente, sempre trabalhou ali no dia a dia, não tem noção de formação de preços, de administração de empresas e tal. E ele vai se cercar de pessoas, obviamente, na hora de montar a empresa, para poder ajudar ele nesse processo. Mas se ele não conhece o mínimo necessário para poder formar o preço dele e acha que é simplesmente colocar um valor onde ele vai saber o que ele vai pagar, mas e não conhece todos os custos, se ele não conhece todos os impostos que ele tem que pagar, os encargos que ele tem que pagar, tudo que ele precisa recolher, tudo que ele precisa acompanhar, a parte contábil, enfim, se ele não conhece nada disso, quando ele adquire materiais, equipamentos, e ele tem que fazer, colocar isso no ativo dele, né, imobilizado, ele tem que depreciar, tem custo de depreciação, ou seja, ele não entende isso daí, não forma o preço já considerando todos esses critérios, né, em algum momento ele vai sentir isso daí. Se ele estiver colocando uma margem muito alta e quem está contratando de uma forma que
reconhece também, porque pode ser dos dois lados. Tem aquele fornecedor que não sabe formar preço e tem aquele comprador que não sabe analisar preço, né? Então, se os dois se encontram e o fornecedor que não sabe formar preço, mas colocou um preço alto o suficiente para cobrir os custos dele e ele continua tendo lucro, maravilha, né? E o comprador aceitou, maravilha, chegou lá na negociação final, o comprador dos 5% de desconto, então ótimo para eles, né? Naquele momento, mas será que foi a melhor condição para ambas as partes? Será que foi a melhor negociação para ambas as partes? Então isso tem que estar muito claro, né? Negociar não é pedir desconto. Então, outra coisa que também prejudica essas empresas, né? Porque quando, como eu falei, né? Eu vou citar esse exemplo aí de empresas que foram formadas por ex-técnicos de outras empresas, né? Trabalharam até em empresas grandes, empresas reconhecidas no mercado e tal, e que em um determinado momento ele saiu e decidiu fazer a própria empresa dele porque ele era muito bom tecnicamente. O cara é muito bom, entendeu? Então ele se sente seguro em montar uma equipe que ele possa treinar e fazer esse serviço e ganhar dinheiro na própria empresa dele, deixar de trabalhar para os outros, certo? Só que não somente ele ignora o fato de saber de repente formar um preço, às vezes até sabe, de repente ele era da parte de orçamento, então ele aprendeu a formar preço, então ele sabe formar preço, sabe formar equipe, sabe executar o serviço, mas de repente ele não está preparado para lidar com as questões de qualidade, né, do serviço. Então, às vezes ele contrata de uma forma muito solta, né? Ele não tem uma regra, não tem normas, não tem procedimentos bem claros, bem definidos, né? Que possam proteger os empregados dele de alguma forma na execução do serviço e até resguardar o próprio cliente na hora de estar executando o serviço nas instalações do cliente. Então isso pode ser um risco muito grande. E não somente a parte de segurança, né? É de procedimento mesmo, ter um padrão. Imagine você contratar uma empresa que o pessoal está sempre com o uniforme sujo, rasgado, má apresentação, não segue normas mínimas de higiene, de saúde, de segurança, né? Não tem cuidado com o meio ambiente, de repente vai tirar algum equipamento que tem óleo, aí deixa o óleo cair pelo chão, não faz um processo de armazenamento adequado ou retirada daquele equipamento com todo o cuidado para não deixar o óleo ir para o solo. Enfim, tem todas algumas nuances que o cara pode ser muito bom tecnicamente, mas se ele não tiver esse senso de qualidade, né, ele precisa de uma qualificação. Isso daí é uma oportunidade de melhoria, né? Na nossa região aqui existem instituições que fazem essa qualificação de fornecedores de pequeno e médio porte, né? Que é o IEL, PQF. Em outras regiões seria interessante que o IEL ou o Sistema S, né? SESC, SENAC, SENAI, enfim, e que eles possam estar explorando esse programa em outras regiões do país, porque é muito importante. Pega o exemplo aqui da Bahia, por exemplo, é uma estrutura toda montada com base até nos requisitos da própria ISO, então, e que dão noções aos fornecedores, vai até o ambiente desses fornecedores para poder estar fazendo análise e ajudando, orientando os fornecedores a se qualificarem, se organizarem, criarem normas, procedimentos, regras, enfim, que possa melhorar a qualidade da prestação do serviço. Isso daí é um ponto de melhoria que muitas empresas não seguem. Quer ver outro exemplo? A apresentação de proposta. As empresas, elas não têm o hábito, muitas dessas empresas não têm o hábito de preparar uma proposta como ela deve ser apresentada. Uma proposta técnica com todos os detalhes, não só daquilo que foi solicitado no memorial descritivo, detalhamento técnico, mas com prazo, com histograma de recursos, histograma de equipamentos, cronograma de execução dos serviços, principais clientes, principais fornecedores, quem são seus parceiros, se vai subcontratar, se não vai subcontratar, enfim, uma série de informações que são interessantes e importantes na hora de você analisar tecnicamente aquela empresa,
né? Normalmente quem analisa é a área técnica, mas a área técnica gosta de saber com quem ela está lidando. E quanto maior o nível de formação, é claro que não precisa exagerar, né? Porque tem empresas que fazem. é, eu já peguei propostas que tem 20 folhas somente de propaganda da empresa, de várias coisas, até você chegar lá na especificação técnica. Também é um pouco de exagero, né? Então não precisa tudo isso. Faz uma breve apresentação da empresa, quanto tempo tem de mercado, né, um breve histórico, algumas informações relevantes, quais são seus sistemas de qualidade, isso é importante, beleza. Como é que são tratados os funcionários, que seja plano de saúde e tal, isso daí é interessante estar colocando, mas não coloca muita coisa aqui, de repente só vai florear a proposta e encher demais. Até o arquivo fica muito grande. Imagine você receber isso. Normalmente as propostas são enviadas hoje em meio eletrônico, né? O papel está cada vez menos sendo usado nas empresas. Então, imagine você receber um arquivo de 17 MB, de 20 MB, às vezes nem o seu servidor de firewall permite que você receba um arquivo desse tamanho. Então, muito cuidado, né? Então, nem tanto, nem tão pouco. Às vezes tem propostas que só tem uma folha, só tem dizendo lá a proposta técnica, qual é a descrição do serviço, o prazo muito simples, simplificado, garantia e acabou. Assinatura já foi. Não, gente, não dá. Então, e também é importante você estar orientando os fornecedores. Entender que muitos desses fornecedores que apresentam propostas dessa forma é porque não tiveram uma capacitação para poder saber preparar uma proposta, saber elaborar uma proposta, entendeu? Não tiveram esse tipo de conhecimento para poder fazer esse tipo de apresentação, né? Como falei, de repente são técnicos que se tornaram empresários e ainda tem muito que aprender. Então é importante o comprador estratégico estar atento a isso e orientar e dar o feedback para eles, né? Você não vai ensinar o cara a fazer, mas você vai dar o feedback. Olha, você precisa de mais informações aqui. As informações que você está apresentando são insuficientes. E diz quais tipos de informação normalmente você considera numa proposta técnica, numa proposta comercial. Tá? Eu normalmente gosto de solicitar essas propostas separadamente, até porque quem analisa a parte técnica é a área técnica, quem analisa a parte comercial sou eu. Então, não faz sentido receber uma proposta única que não vou passar para a área técnica, a proposta comercial, sem antes ele analisar tecnicamente as propostas. Então, muito cuidado com isso, tá certo? Então, essa parte da qualificação das empresas é um item que é uma oportunidade muito de melhoria. Muitas empresas, elas ainda não têm um programa de qualificação estruturado dentro das suas empresas e não sabem lidar com essas questões ainda. Então, tem que ter muito tato e orientar. É papel do comprador estratégico também, do negociador estratégico, saber também orientar seus fornecedores que participam de suas cotações. Quando a empresa não tem essa preocupação, é o papel nosso de desenvolver esses fornecedores. E eu vou explicar para vocês em um outro vídeo por que é importante desenvolver fornecedores, tá certo? E aí a gente passa para o terceiro pilar da boa negociação estratégica, que é conhecer e entender a necessidade do seu cliente, né? E aí, você entender a necessidade do seu cliente é um dos fatores mais cruciais na hora de você receber as propostas, porque se você não entende antes de enviar isso para o mercado, se você não questiona o seu cliente interno antes de enviar esse memorial descritivo, esse escopo para o mercado, para fazer a cotação, você está com sério risco de ter retrabalho, né? E retrabalho mesmo, e coisas que podem atrasar o início do serviço, pode prejudicar, pode gerar insatisfação para o seu cliente, né? Justamente porque todas as questões não foram antecipadamente. Muitos clientes, vamos dizer assim, muitos clientes eles vão ficar insatisfeitos de qualquer jeito. Quando você começa a perguntar muito,
muitos clientes internos ficam insatisfeitos, começam a reclamar, porque está perguntando demais, porque não tem necessidade, porque acha que o serviço é simples, porque basta o fornecedor chegar lá na área, olhar, ele mostrar o que precisa ser feito e ele vai saber dar o preço. Só que quando isso acontece, você está trazendo um sério risco, porque cada fornecedor que vai fazer uma visita técnica e vai ser apresentado sem ter um escopo definido, sem ter um passo a passo, sem ter uma orientação de como o seu cliente deseja que aquele serviço seja executado. Cada um deles, se for mostrar separadamente, a informação que vai ser dada, ele pode até seguir o mesmo discurso, o mesmo script. Olha, vai ter que ser feito isso, isso e isso, você tem que tirar aquele suporte, você tem que desarmar esse, montar um andaime aqui, você tem que preparar a estrutura aqui, você tem que... Enfim, você vai precisar pintar essa parede, você vai precisar pintar essa estrutura, você vai ter que fabricar uma escada de marinheiro aqui. Enfim, quando você deixa para o cliente interno explicar isso em loco, né? E ele faz isso com muita maestria, porque ele conhece bem, só que muitas vezes, imagine, a depender do volume de coisas que aquele seu cliente tem para fazer, a depender do momento em que ele esteja passando, no momento que ele está fazendo aquela apresentação técnica, ele pode deixar passar alguma coisa. Ou seja, cada fornecedor pode estar pegando informações incompletas, tá? Pela metade, ou faltando alguma coisinha, algum detalhezinho que um fornecedor pegou, o outro não pegou. Tem aqueles fornecedores que fazem perguntas, tem aqueles que não fazem, só ouvem, entendeu? Isso daí é muito importante, por isso que o escopo técnico tem que ser escrito, certo? E as dúvidas que ocorrerem tem que deixar bem claro para o fornecedor que devem ser registradas por e-mail, para que você receba essas demandas, passe para a área técnica. Olha, surgiram essas dúvidas aqui em relação ao serviço. A área técnica te responde aquela dúvida técnica daquele fornecedor, mas na hora de você replicar aquela resposta, você replica para todos os participantes da cotação. Isso garante o nivelamento de informações entre os fornecedores. Tá? E isso vai te poupar um trabalho no futuro de ter que estar fazendo esse meio de campo. Então isso é importante que ocorra antes da entrega da proposta e não depois da entrega da proposta, porque aí tem ajuste, tem que revisão de proposta, revisão 1, revisão 2, revisão 3, nunca acaba, o cliente começa a ficar chateado porque está demorando o processo de contratação e o fornecedor também começa a ficar chateado porque toda hora ele está tendo que fazer revisão na proposta dele, toda hora é incluído uma coisa nova. Então o escopo muito bem definido, o memorial descritivo muito bem definido, antes de se ir ao mercado, você economiza muito tempo depois. Pode ocorrer uma dúvida ou outra, mas você já esgotou o máximo possível no momento das visitas técnicas. Então, por isso que é importante você estudar o escopo a ser contratado junto ao seu cliente, o que é fornecido pelo seu cliente interno, tá certo? Esse é o primeiro ponto. Então, identificar os itens que podem ser discutidos em negociação. Na hora que você recebe o memorial descritivo, você tem uma série de itens que estão listados ali, que são as etapas da execução do serviço. Muitos desses itens eles são transcritos na planilha de preços, né, e com medições específicas. Pode ser serviço por metro quadrado, por metro cúbico, pode ser serviço por unidade, pode ser serviço por verba, enfim, dependendo da situação, você vai ter uma estruturação de uma forma diferente na hora que você for analisar a proposta comercial, né, a planilha de preços daquele fornecedor. E naqueles itens ali, você vai precisar saber onde é que você vai poder atacar, tá certo? Então, quando você entende como são compostos aqueles itens, muitas vezes o seu usuário, o seu cliente interno, ele coloca um item lá que ele não sabe muito bem como ele vai medir e coloca uma verba. Verba para determinado tipo de serviço é buraco negro, né? Eu costumo dizer. Porque cada fornecedor pode colocar o que quiser ali.
entendeu? Então, quanto mais específico, quanto mais detalhado, quanto mais mensurável for o item de serviço que ele está querendo cotar, melhor para análise comercial e melhor sua negociação, entendeu? Porque você vai conseguir validar dados e fatos. Porque quando você deixa, por exemplo, um item desse como verba, cada fornecedor vai colocar a sua verba. Então, vamos dizer que um serviço custou 100 mil. Aí tem um desses itens lá, é verba. Aí um fornecedor colocou desses itens de verba, aí colocou 10 mil. Outro colocou 30 mil, outro colocou 20 mil. Né? E cada um apresentou um preço diferente. Um apresentou 100, outro apresentou 80, outro apresentou 150. É difícil de você analisar quem está correto quando você tem muita distorção e muitos itens que gerem essa distorção. Então, a análise dos itens que vão fazer parte da planilha de preços ou até da planilha de composição de custo é até mais fácil de você analisar, porque você já tem uma estrutura montada em que o fornecedor vai preencher e você vai conseguir identificar os itens de distorção, que aí é um assunto para um outro vídeo também, que eu posso estar fazendo para vocês depois, que é o preenchimento da planilha de composição de custos, certo? Mas, quando você identifica numa planilha de preços unitários de itens, que tem muito item que não está bem detalhado ou não está bem descrito e não está gerando uma maneira mais fácil de você estar fazendo a comparação com outros fornecedores no momento que você receber as propostas, é importante que você já questione e tente alinhar isso com o seu usuário, com o seu cliente interno, para que esse item seja recomposto da melhor maneira possível. E também você pode estar sugerindo SLAs. O que é SLAs? É Service Level Agreement, acordo de nível de serviço. Né? É um termo que é utilizado para fazer o acompanhamento, né, do nível de serviço prestado por determinadas empresas. Esse tipo de acordo surgiu mais para serviços de tecnologia da informação, mas a gente tem migrado esse conceito para diversos outros tipos de serviço. Né? E cada serviço você pode fazer, por exemplo, no serviço de alimentação, você pode colocar índices de medição para você medir a qualidade da alimentação fornecida por uma determinada empresa. Serviço de transporte, diversos itens que você pode estar medindo e o índice de satisfação com o serviço de transporte prestado pela empresa que você contratou. Tá? Até em serviços de manutenção industrial você pode fazer nível de serviço, serviços de construção civil você pode fazer nível de serviço. Então, enfim, tem uma infinidade de situações que você pode fazer e são itens que você vai sugerir para o seu cliente interno, você vai provocar o seu cliente interno no seguinte sentido: quais são os itens mais importantes que você gostaria de enxergar em relação à qualidade do serviço prestado? O que é que mais vai te chamar a atenção? É o tempo de execução do serviço, é o prazo de execução do serviço, se tem atraso, se não tem atraso, se o fornecedor tem pontualidade, né? O funcionário dele chega no horário para poder executar o serviço, não atrasa muito. Você provoca ele a criar uma série de itens que possam ser mensuráveis no momento em que você estiver o serviço estiver sendo executado. E aí ele faz um acompanhamento. Esses tipos de acordos são feitos normalmente para contratos de longa duração, né, onde você tem um acompanhamento mensal desses índices para medir a qualidade do serviço prestado. Isso é uma garantia a mais para você de que você realmente tem um nível de qualidade de organização daquele serviço que está sendo prestado para a sua empresa. Tá certo? Então, eu recomendo muito provocar sempre os seus clientes internos, seus usuários, a desenvolverem SLAs para os serviços que eles desejam contratar, certo? Isso é bacana. Para aqueles serviços, obviamente, que sejam de longa duração, sejam estratégicos, sejam de grande porte, enfim, onde você consegue mensurar a qualidade desse serviço, tá certo? O último pilar que eu apontaria aqui referente à negociação estratégica seria definir qual o objetivo e a meta a ser alcançada, né? Então,
A primeira coisa de você definir o objetivo, a meta a ser alcançada, você precisa conhecer qual é o seu baseline. O baseline é o seu preço de referência, né? Seria o número de referência que você tem, seria um orçamento, seria um valor que foi executado no contrato anterior, de repente se você está renovando o contrato, com o preço que você adquiriu de um determinado produto ou serviço no passado e agora você está adquirindo, fazendo uma nova cotação, você precisa ter um baseline, ou seja, o preço de referência, tá? Então, isso é importante na hora de você definir suas metas, seus objetivos, ou seja, quanto você quer obter de resultado naquela contratação, certo? E você conhecendo o baseline já é uma referência para você. Então, se o seu objetivo é manter o mesmo preço do baseline que você tem, né, do seu preço anterior, do seu orçamento anterior, é uma opção. Né? Nem sempre se consegue porque tem inflação, tem outras questões de mercado que acabam onerando os preços. Mas em determinados tipos de serviços isso é possível. Tem determinados tipos de serviços que são serviços executados por profissionais especializados, onde o que conta no preço dele é muito da expertise dele. Então o preço quem define é ele. Então não é baseado em uma estrutura de custos bem montada, não. É no nível de qualificação daquela empresa, no nível de expertise daquela empresa, do quanto ele investiu para ter aquele nível de expertise, né, para poder cobrar aqueles preços. E muitas empresas que são especializadas, ela tem sua estrutura de preço própria. E você não pode tirar isso deles, porque são serviços especializados, especiais, específicos, né? Então, cada um tem a sua estrutura, tá? Cada um tem a sua margem definida. Tem profissionais de carreira aí, de grandes renomados no mercado, que não querem reduzir suas margens. Isso pode acontecer. Então, vai dizer, meu preço é esse. Se quer contratar, você contrata. Se não quer contratar, tem outros clientes aí interessados. Não é bem com essas palavras que eles dizem, mas é mais ou menos isso. Né? Fica bem nas entrelinhas. Né? E se você só tem ele como opção, você vai fazer o quê? Você vai deixar de contratar se você tem necessidade do serviço? Não vai. Então, em determinados momentos, quando você vai comparar com um serviço, a depender da situação de mercado, se ele está com pouco cliente, se ele não está com muito cliente, essas oportunidades você tem que identificar. Identifica no momento da negociação. Tá? Como é que está a situação dele no mercado, aí você faz uma sondagem, e aí como é que está tudo bem? E aí como é que estão os negócios, está tudo certinho, muito serviço aí, está muito demandado, e a depender do papo que você for desenvolvendo ali, a conversa que você for desenvolvendo, você vai absorvendo informação que vai facilitar o seu processo de negociação. Então, um bate-papo inicial que você tem com o fornecedor já diz muita coisa para você na hora de você negociar. Né? Então, isso daí você tem que ficar atento, porque mesmo que você seja um profissional muito especializado, você consegue reduzir os valores e até chegar aos mesmos preços executados em momentos anteriores. Tá certo? Então, esse é um dos pontos a ser considerado como objetivo e meta. Né? Conhecer também a composição de custo do serviço. Você não necessariamente precisa que o fornecedor responda a uma cotação preenchendo uma planilha de composição de custo para você conhecer o custo dele. Tá? Tem maneiras de você conhecer isso aí. Primeiro, quando você vai fazer uma cotação, uma concorrência, e você vai pesquisar aquele fornecedor, uma das coisas que você precisa saber, identificar, é a que sindicato aquela empresa está vinculada. É um ponto importante, uma informação importante. Por quê? Quando você pergunta para o fornecedor, ou tem uma documentação do fornecedor, uma carta, ou solicita na carta convite lá a informação de qual sindicato ele está vinculado, você pode fazer suas próprias simulações de preços. Você, quando obtém informação de qual é o sindicato, você simplesmente pega quais são os recursos que são mais demandados desse fornecedor para executar serviço aqui na empresa, ou que podem vir a ser demandados, né? Não que necessariamente sejam, mas que podem vir a ser demandados. Então, normalmente eu vou contratar caldeireiro, soldador, funileiro, pintor,
ajudante, instrumentista, eletricista, tá? Então você pega essas principais funções, sabendo qual é o sindicato que ele está vinculado, você monta sua planilha de composição de custo, preenchendo os preços do sindicato, todos os itens que são exigidos dentro do acordo coletivo, da convenção coletiva, você coloca essas informações dentro da sua composição e aí alguns valores, claro que você vai precisar estimar, baseado até em cotações anteriores. Então, se você tem cotações anteriores aí onde você tem uma média de custo de transporte para profissionais de uma determinada região, né, que atuam em determinada região, você tem como utilizar aquilo como parâmetro de referência, pega uma média daquele valor ali e joga também. Custo de alimentação, se sua empresa for uma indústria e tenha um refeitório, você consegue colocar essa informação lá dentro do preço, porque você já conhece o custo de alimentação desse refeitório, dessa empresa que é contratada para fornecer alimentação. Caso seja uma empresa que esteja sendo contratada para trabalhar num edifício comercial em que não tem refeitório, em que o profissional dele vai receber um ticket em restaurante, é simplesmente você descobrir dentro do acordo coletivo qual é o valor mínimo exigido pela categoria para se fornecer de ticket alimentação, e você utiliza aquilo como referência. Pode ser que a empresa até utilize um valor maior do que aquele, ou remunere, ofereça como benefício um valor maior que aquele para seus empregados. Mas você tem a referência ali da convenção coletiva, do acordo coletivo. Então, essas informações são importantes para você ir montando sua estrutura. Eu utilizo, por exemplo, na parte de tributação, muitas empresas, a maioria delas, pelo menos as que trabalham lá na empresa, são vinculadas ao regime de tributação de lucro real. Então, eu coloco isso como base de informação. Eu coloco um lucro real e já tem quais são os tributos desse regime de tributação para poder serem considerados, tá certo? Quando a parte de margem, de administração, taxa de administração, taxa de lucro, ou margem de lucro que o fornecedor vai preencher, eu coloco aquele limite que eu gostaria de pagar, claro. E aí, quando você tem uma composição total, você vai ter quanto vai custar efetivamente dentro da sua previsão o recurso dele, né, com base nos seus estudos, no seu levantamento. E ali, a partir dali você também pode definir valores de HH, né, de hora homem, né, a partir de cálculos, sendo por dias úteis, seja por preço, valor mensal, né, seja um horista, um mensalista, enfim, você consegue definir valores de HH também para isso. Quando eu fizer, eu devo fazer um vídeo para vocês preenchendo uma planilha de composição de custo, que eu vou detalhar isso de uma forma melhor. Mas é só para vocês entenderem que tem como vocês formarem o preço para se preparar para uma negociação. Porque quando você faz isso, no momento que ele apresenta a composição de custo dele, você vai comparar com a sua. Todos os fornecedores você vai comparar com a sua. Aquele que chegou mais próximo da sua composição de custo, normalmente é quem você vai negociar, ou aqueles, né? Pode ser mais de um, que chegarem mais próximo, você vai negociar, né? E vai analisar os itens de distorção daquelas planilhas, tá certo? Então, esse é um assunto com planilha de composição de custo para um outro vídeo, mas é mais ou menos como eu analiso e é uma regra, é um pilar básico aí na hora de você fazer a sua negociação estratégica, na hora que você for definir o seu objetivo, sua meta de negociação, você conhecer bem a composição, a planilha de composição de custos do seu fornecedor, tá certo? Conhecer o histórico de preços, já falei aqui a parte do baseline. Então, o histórico de preços apresentados anteriormente por diversas empresas, né, você pode estabelecer uma média, você pode pegar o valor mínimo como referência, enfim, você pode analisar de diversas formas, mas conhecer o histórico de preços daquele serviço. Claro que nem todo serviço é igual, né? Depende muito do escopo que está sendo contratado, mas alguns serviços você pode sim pegar uma base de composição e um preço de referência para você tomar como base na hora de você negociar, tá? Estabelecer sua meta de negociação, certo? Então, é um outro item muito importante a ser considerado. E, por fim,
efetivamente você definir suas estratégias de negociação. Quais são as técnicas que serão aplicadas, como você vai iniciar o processo de negociação, que tipo de, o que é que você vai considerar primeiro na hora de você negociar, certo? Se você vai considerar, se você já vai partir para a negociação direta, ou se você vai partir para a captação de informação, um bate-papo com o fornecedor, para você se municiar de informações que possibilitem você iniciar o processo de negociação, ou se com base nas informações, nos históricos que você levantou, em todos esses dados que foram apresentados aí no seu processo, você já sabe exatamente como vai negociar, então já define a estratégia direta, certeira, para você começar a negociar e obter os melhores resultados naquela negociação, tá certo? Então, esses são os 4 pilares que eu considero importantíssimos no processo de negociação estratégica, certo? E que eu espero que realmente tenha contribuído para vocês. Agora, além disso, eu sempre gosto de colocar algumas regras, né? Quais são as regras que você tem que considerar para você no momento que você vai definir uma estratégia de negociação ou vai conduzir um processo de negociação com o fornecedor? A primeira regra da boa negociação é que você esteja sempre preparado. Sempre preparado. Então, esses pilares é para justamente te ajudar a se preparar para um processo de negociação. Claro que eu falei muita coisa aqui e é importante que você assista novamente esse vídeo, quantas vezes for necessário, pause e anote, né, aqueles pontos que você considerou importante, as dicas que você recebeu. Anote cada um desses itens aí, porque é isso que vai definir no momento que você for negociar se aquela negociação vai sair bem sucedida ou não. Então a primeira regra é você estar sempre preparado. Sempre se prepare para uma negociação. Nunca entre despreparado numa negociação. Isso é crucial. A segunda regra é planeje e defina a estratégia de negociação antes de qualquer negociação. Certo? Então o estar preparado é um pouco disso também. Você se planejar, você definir qual vai ser a estratégia, como você vai conduzir essa negociação, a partir de qual momento você vai entrar diretamente na negociação, se você vai ter uma fase preliminar. Então, definir e planejar esses passos é muito importante, essa é a segunda regra. Terceira regra, conheça seu prospecto melhor do que ele mesmo. Então você tem que estudar o fornecedor, você tem que entender como é que ele atua no mercado, saber quem são seus principais clientes, saber quem são seus fornecedores, saber como é que ele lidar com seus empregados, como é que ele está posicionado no mercado. Se você conhecer isso bem dele, vai te ajudar também no momento de você negociar bem, porque você já vai saber exatamente quais pontos você vai atacar para poder fechar o melhor negócio possível, tá certo? E, obviamente, a quarta regra, você tem que dominar as técnicas de negociação. Não é um processo fácil, não é um processo rápido. Às vezes, quando eu estou negociando, para algumas pessoas que estão ouvindo eu negociando, eu já ouvi pessoas me dizendo assim, puxa, você negocia bem pra caramba. Eu não estou falando isso para me envaidecer, tá, gente? Pelo amor de Deus, é só para ilustrar um exemplo. Mas não, é porque assim, na hora que eu estou negociando, cada frase do fornecedor ativa uma técnica diferente em mim, tá? Então, para cada frase que ele pronuncia, ou para cada objeção que ele cria no momento da negociação, ativa um gatilho de uma técnica que eu preciso utilizar naquele momento para poder quebrar aquela objeção daquele fornecedor, tá? Mas isso para mim já está de forma automática, porque de tanto fazer isso, eu já faço isso de forma natural. E não é tão difícil você desenvolver isso aí. Tem método, tem técnica, tem um passo a passo a ser seguido, certo? E isso daí é importantíssimo você conhecer, dominar as técnicas, primeiro entender bem quais são as técnicas, saber o momento de utilizar cada uma delas, né? E ter elas bem enraizadas, porque uma vai puxando a outra inconscientemente, de tanto você aplicar. E como é que eu fico proficiente nas técnicas de negociação? É partindo para o campo de batalha, é negociando. A sua primeira negociação não vai ser a negociação mais perfeita.
não vai ser a melhor negociação de todas, né? Você não vai saber já negociar como um expert, como um estrategista na primeira vez que você for fazer, né? A primeira vez você está pisando na água, né? Você está botando o pezinho na água só. A segunda vez você já vai melhorando. A terceira vez você já vai aplicando outras técnicas. A quarta, a quinta e adiante. Quanto mais você se arrisca nessas técnicas, incorpora uma, incorpora outra, vai ter momentos que você vai errar, você vai aplicar a técnica errada e de repente não vai trazer um bom resultado para você. Tem outras, aí você já vai perceber aquele erro, já vai se tomar um cuidado na próxima vez que você for negociar para não cometer aquele mesmo erro. Então é sempre importante estar observando isso, tá certo? Então, a proficiência em negociação, a excelência em negociação não é da noite para o dia, né? Não é fácil, é simples, mas não é fácil, tá? Tem um passo a passo a ser seguido, tem técnicas a serem seguidas e que depois de muito tempo você vai acabar ficando craque nisso daí, eu tenho certeza disso, tá certo? E eu vou te ajudar aqui, estou te ajudando sempre com esses vídeos, enfim. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez, agradeço por você ter ficado até o final. Se você ficou até o final, porque realmente alguma coisa de relevante, de interessante surgiu aqui para você, né? Então, se você curtiu, já deixa aí seu like, seu joinha, isso ajuda a fortalecer aqui até o canal, para dar mais visibilidade para outras pessoas. Quando você curte o vídeo, o YouTube acaba distribuindo mais, não só YouTube, Instagram, qualquer mídia social em que esse vídeo esteja postado, né? Eu normalmente posto ele no YouTube, no Instagram, no LinkedIn e no Facebook, né? Então, para cada uma dessas mídias, quanto mais pessoas curtirem, significa que o vídeo é relevante. E se ele é relevante, mais pessoas podem assistir. E aí essas plataformas elas distribuem mais esses vídeos para outras pessoas. Então, se você acha que é interessante, que foi útil para você, já deixe seu joinha aí, não custa nada, se inscreva no canal para você e ative o sino, é importante, para que você seja notificado de novos vídeos que eu estarei postando aí para vocês. E, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua paciência e até o próximo vídeo. Forte abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.